Eu não sei qual foi a última vez que eu fiz desenho assim livre aqui com vocês. Então hoje eu vou desenhar, vamos desenhar, gente, no Ibis Paint. E aí eu vou desenhar do zero. E eu vou fazer um estilo de desenho que eu vi no Pinterest. Só que o que aconteceu? Eu não salvei. Eu lembro que eu vi, eu lembro mais ou menos o formato de como era, mas basicamente era rosto de personagens estilo emoji. São bem facinhos de fazer. E aí aqui eu vou fazer junto com vocês. Lembrando que se vocês gostar desse estilo de vídeo, dá para ter mais vídeos assim aqui no canal, hein? Só você se inscrever e deixar o seu like, assim eu sei que vocês estão curtindo e posso trazer mais vídeos nesse estilo. Eu comecei fazendo esboço e quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho lá minhas dificuldades com relação a esboço. E aqui eu arrisquei, e aí depois que eu fiz uma base, no caso, eu não sei se vocês já reconheceram, mas eu estou desenhando o Alberto nesse estilo que eu tinha visto no Pinterest. E aí aqui basicamente eu fiz a base dele e agora eu tô fazendo um segundo rascunho. Não é um rascunho finalizado, mas é um rascunho onde eu vou acrescentar um pouco mais de detalhe, tirar algumas coisas, ou acrescentar algumas coisas. Por exemplo, aqui estava mais puxado, você viu a base. E aí eu fui e acabei arredondando um pouco mais. No caso aqui do cabelo dele, eu tô fazendo alguns detalhes dentro daquela base que eu fiz. O olho eu tô fazendo manualmente. E aí, só que depois eu vou acrescentando algumas coisas que eu acho importante ou que eu quero acrescentar que eu acho que vai ficar legal. Depois disso, eu criei uma nova camada e vim com o pincel, caneta de feltro macia com estabilizador ligado e o início e o fim tirado também. Vou fazer toda essa parte aqui do contorno, gente, que vocês estão vendo. E aí eu vou usando algumas partes. O que aconteceu? Eu fiz o contorno de preto, só que eu não queria, porque eu sei que o contorno era mais ou menos da cor do personagem, né? Senão ia ficar tudo, o traçado ia ficar muito forte. Então eu fui lá e dei uma modificada. E aí depois que eu fiz isso, eu achei que a cor de contorno seria melhor, assim, um marrom mais escuro, no cabelo. Então, o que eu fiz? Eu mantive, porque eu já tinha pagado uma vez, né? Eu não ia pagar duas vezes. E aí, eu fiz o cabelo. Depois, eu fui ali e fui demarcando a parte do olho dele. E na parte do olho dele, eu fui fazendo o traçado. E depois, gente, dá pra mudar. É só criar uma nova camada, vincular com a camada de baixo, que é esse traçado. E aí o que eu for pintando vai pintar só essa parte. Eu clonei a sobrancelha, porque dificilmente eu ia conseguir fazer a sobrancelha dos dois lados, sabe? E aí depois que eu fiz isso, eu venho aqui mudando, tá vendo? O contorno. Do rosto eu coloquei um marrom mais claro, o contorno do olho eu coloquei um verde escuro. E aí depois eu venho com um verde um pouco mais claro para fazer a base do olho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar do jeito que tá esse olho assim. Então, eu venho com o pincel aerógrafo, crio uma nova camada, vinculo com a de baixo, venho com o aerógrafo um pouco mais escuro. E aí, eu vou fazer tipo uns degradê aqui no olho, sabe? Na parte de cima mais escuro, na parte de baixo mais claro, igual vocês estão vendo aí. E aí, depois a gente vem pra parte da cor que eu vou usar para estar pintando o cabelo dele. Eu vou fazer esse tom aqui de marrom, mas até o final, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele efeito que normalmente eu uso quando eu tô fazendo um olho de degradê no cabelo dele. Vai ficar sensacional, vocês vão ver. Depois disso, eu tô escolhendo a cor da pele do Alberto. E, gente, é muito difícil fazer a cor da pele de um personagem só no olho. Então, se vocês for reproduzir, eu super indico vocês a pegar uma foto do Alberto, que aí fica mais fácil. E aí, dentro daquilo ali que eu tava fazendo, gente, eu comecei a trazer esse degradê que eu fiz no olho para a pele do Alberto. Então, na parte central do rosto dele eu deixei mais claro e nas partes de contorno eu deixei um pouco mais escuro. Para não ficar muito marcado, depois que eu fiz toda essa marcação, eu venho esfumando, porque aí a gente não tem aquela demarcação perfeita, sabe? Depois disso, pessoal, vamos lá. Nessa parte aqui eu vou preencher a sobrancelha. E aí eu vou fazer o degradê que eu falei pra vocês. Antes disso, o que que eu vou fazer?
No caso aqui, eu vou pegar um tom um pouco mais, a laranja, não é esse tom de marrom que eu queria, um marrom um pouquinho mais claro. E aí eu vou fazendo em volta do cabelo do Alberto. Aqui no caso, eu só não vou deixar encostar na parte da parede, assim, do cabelo, sabe? Pra gente realmente conseguir ver esse degradê. Então, eu vou acrescentar assim do jeito que vocês estão vendo, seguindo, claro, o formato do cabelo, mas pra parte de dentro. Depois eu pego um mais claro e vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Tá vendo que tá criando um degradê? E, gente, olha que bonitinho que ficou esse degradê. E eu fiquei muito feliz, porque eu bati o olho no cabelo, eu falei, eu vou fazer esse degradê, e deu super certo, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais laranjado para fazer a boca. A boca é só um risco, é que eu quis acrescentar e fazer profundidade. Então, eu comecei ali tentando fazer a boca, aí eu comecei a dar uma engrossada para ficar melhor. E na camada de baixo eu venho com marrom um pouquinho mais escuro, quer dizer, mais escuro, para fazer esse tom de fundo. E olha como que tá, gente. Depois disso, eu venho tirando esse excesso de linha que ficou. E eu achei que a cabeça do Alberto estava um pouco torta. Eu não sei se era coisa da minha cabeça ou não, mas eu sinceramente achei a cabeça do Alberto torta. Aí eu fui e salvei o desenho. Primeiro eu vou fazer as sardas dele. E, incrivelmente, eu tive mais dificuldade de fazer as sardas do que qualquer outra parte do Alberto. E aí eu vou soltar um blushzinho ali. E aí o blush também foi uma questão que eu não estava gostando do jeito que estava ficando. E aí eu tirei um pouco, esfumei. Mas aí até que ficou legal. Eu apaguei de novo, refiz, né, a parte do blush, porque se não me agradar eu não consigo, sabe? E aí eu vim com um pouquinho mais vermelhinho e fui colocando, passando. E aí eu tirei um pouco a opacidade pra gente ficar bem sutil. Depois disso eu salvei e abri novamente o desenho sem camada nenhuma. Fui ali no pincel especial e aí com o pincel especial eu fui moldando o rosto do Alberto, porque ficou perfeito. Só que eu cismei que a cabeça dele estava torta. Vocês estão vendo a cabeça dele torta? Eu tô vendo a cabeça dele torta. Aí eu tentei resolver isso com a parte do pincel especial e depois eu vim passando aí o pincel no contorno para deixar um pouco mais uniforme. E aí eu faço todo esse processo aqui de contorno, mas para ficar mais certinho, porque quando eu fui diminuindo, a linha ficou um pouco desigual. E aí aqui é mais para dar aquele acerto. E aí o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Gente, eu gostei muito. Se vocês gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu vou trazer mais aqui pra vocês, porque foi muito legal fazer e ficou muito fofo. Quero que vocês prestem atenção nessa parte do degradê do olho, do cabelo, que é a parte que eu mais gostei. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.